Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É? A aula de ontem, pouco detalhe, não foi? Facinha, tranquilo. Bobagem. Publiquei a tabela as duas tabelas. Publiquei no Story, né? Publiquei a tabela com os tributos e a tabela de exceções do princípio da anterioridade. As exceções ao princípio da anterioridade, muito fácil, muito tranquilo, pouca bobagem. A única coisa tem que gravar. Não tem manha. É só isso, né? O problema é que tem tanta coisa para gravar, né? É uma prova... vocês são guerreiros, né, rapaz? Vocês são guerreiros. É por isso que eu confio em vocês, né? Sei que vocês brocam. Galerinha, vamos voltar para o nosso quadro base. Aqui, ó, de novo. Que quem já viu, vamos pegar o fio da meada. E com o fio da meada a gente vai dando sequência, tá bom? A gente tem uma relação entre o fisco com o contribuinte, né? Marcado que o nexo é a lei e o tributo, beleza? Não vou ficar voltando tudo, mas ontem a gente foi falar o quê? Princípios, os princípios que vão direcionar a criação dessa lei. Então a lei não é criada de qualquer forma, não é de acordo com o que o governante quer, não é de acordo com o que o parlamento quer. Existem balizas constitucionais, direcionamentos constitucionais que fazem com que a lei seja criada. E aí a primeira baliza que a gente viu ontem, o primeiro direcionamento, o primeiro princípio, foi o princípio da legalidade. Todo tributo só pode ser instituído ou extinto, né, majorado ou reduzido de acordo com lei. Que lei é essa? Lei em sentido estrito, né? Porém, tem exceções? Tem. Primeiro, ato do Poder Executivo, decreto. Quais são os tributos que podem ter alíquotas modificadas por decreto? I, IE, IPI e IOF. Ainda também pode ter alíquota modificada por ato do Poder Executivo. O ICMS monofásico sobre combustível e a CID combustível. Outra coisa que a gente viu também, né? Medida provisória pode instituir tributo, tudo bem? Instituir ou aumentar. Entretanto, medida provisória não pode tratar dos tributos que são reserva de lei complementar. Quais são eles? Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, imposto residual e contribuição social residual. Beleza? Então eu tenho uma exceção e dentro da exceção eu tenho outra exceção. E mais, a atualização da base de cálculo de tributo por índice oficial da inflação não constitui majoração e por isso não precisa ser por lei. Batemos isso aí ontem. O que a gente viu ontem, inclusive? Desse tema, duas questões caíram na prova. Desse tema, duas questões caíram na última prova, por assim dizer. Depois a gente foi lá para o princípio da anterioridade. Tributo instituído em um exercício só pode ser cobrado no exercício seguinte, né? Mas ainda somando-se a isso, o que? Entre a publicação e a cobrança tem que decorrer ao menos 90 dias. Quer algo mais fácil que isso? Impossível. Muito tranquilo. O grande problema são as chamadas exceções. Tem pouca exceção? Não. A gente construiu, então, uma tabela. Vixe Maria. A gente construiu uma tabela só para falar de exceção. Duas coisas que a gente colocou aí também. Norma legal que altera o prazo de recolhimento, o vencimento do tributo, não obedece ao princípio da anterioridade. E, né, lei que revoga a isenção deve obedecer ao princípio da anterioridade. Galerinha,
né, resumozinho da aula de ontem, do final da aula, para a gente continuar em princípios. Então, a nossa aula, a gente continua por aqui. Pessoal, vamos lá então. Botei 1, 2, qual o princípio agora que a gente vai encarar? Ó, 3. Princípio da irretroatividade. Princípio da irretroatividade. Artigo 150, inciso 3A da CF. Artigo 150, inciso 3A da CF. Bora dar uma olhada na CF. Bora aqui, né? 153, então 150 é vedada a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 3A, cobrar tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. Galera, muito simples, muito tranquilo. Ora, lei que institui ou majora tributo só produz efeitos para o futuro. A lei que institui ou majora tributo só vai produzir efeito futuro. Ela não retroage. Meio óbvio isso. Se foi, né, constituída uma nova situação jurídica, criada uma exação, criado um tributo agora, ele vai ser para o futuro. Ele não vai voltar no tempo. Não achem que isso é absurdo. Ricardo, isso aconteceria em algum lugar? Recentemente, uma associação de um município aqui perto de Salvador, né, 140 quilômetros, 150 quilômetros de Salvador, me contratou para dar um parecer porque o prefeito instituiu a taxa de serviço funerário. O que é isso? A taxa, né, do cemitério, pelo uso do cemitério. E aí ele instituiu e está cobrando os 5 últimos anos. Foi agora. E ele disse, quem não pagar vai jogar as ossadas na rua. O povo está indignado. E sabe o que ele ainda disse? Todo mundo sabe que a prescrição é quinquenal. Quer dizer, ele está pegando uma coisa de um lado, juntando com a outra, para tentar, né, dar base àquilo. Então, não, o tributo pode ser cobrado por 5 anos. Olha que raciocínio bacana. Ele instituiu em 2019, ele quer cobrar 2018, 17, 16, 15 e 14. Não tem como. Tributo instituído hoje vale daqui para frente. E mais, taxa não é exceção à anterioridade, não. A taxa dele só tem valor em 2020. Doutor, como é que fica isso? Muito difícil, né? Muito complicado. Vocês sabem que isso aqui requer um estudo muito grande. Claro, né? Tem que dar o leite das crianças, né, velho? Então, fizemos um parecer, 10 páginas, STF, STJ, aquela coisa toda, mas para dizer nada. Para dizer o óbvio. Qual é o óbvio? Dava para fazer em 2 linhas. Primeiro, irretroatividade, né? Instituiu hoje, só vale daqui para frente. E mais, anterioridade, taxa não é exceção, só 1º de janeiro do ano que vem. Só 1º de janeiro do ano que vem, beleza? Doutores, toda vez que eu dou aula disso aqui, eu lembro de um episódio que eu estava num barzinho, né? Eu, particularmente, não gosto de fofoca, né? Mas eu gosto de ouvir a conversa dos outros, né? Então, assim, se eu estou parado, está alguém conversando, eu fico ligado na conversa, porque a gente fica para saber a notícia, né? E aí, o que estava acontecendo? Um rapaz estava aqui paquerando 2 meninas. E aí o rapaz lá naquela animação, aquela conversa, as meninas dando risada, e eu aqui jogando, entendeu? Para pegar o que era tanta conversa. E noto que o rapaz era estudante de direito. Estudante de direito é um bicho chato, retado.
Ainda mais estudante de direito do primeiro semestre. Por quê? Estudante de direito do primeiro semestre, ele acha que o mundo reduz àquilo, né? E que ele vai ser ministro do STF, né? É um negócio assim, impressionante, como eles sabem da porra toda. E aí, ele vem, o cara tá lá falando, e eu tô aqui, esse cara quer pegar quem, rapaz? Esse cara não querendo prestar atenção na conversa. E aí, daqui a pouco, ele vira e faz o seguinte, por quê? Lá no meio da conversa dele, coisa importante, filosófica, né? Por quê? A lei não retroage, exceto a lei penal e a tributária. Aí eu parei e olhei. Aí eu olhei, ficou aquele negócio assim, ele, não é não, doutor? Aí eu parei e olhei, o doutor não sabe. Filho da puta, rapaz. Rapaz, eu peguei na hora, eu fiz assim, é verdade. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou responder para esse cara? Porque é o seguinte, veja bem, a vontade era, mas eu ia tomar uma broca, né? Veja bem, a lei que institui ou majora não retroage. Vide artigo 150(3)A, já tinha tomado o primeiro murro, né? Nessa brincadeira da Constituição Federal. Contudo, bota observação no caderno, né? E a Mandela botar observação ainda. Observação no caderno, eu tenho que considerar o artigo 106 do CTN. Mas veja, o 106 do CTN não está falando nem da lei que institui, nem da lei que majora. Tudo bem? Vamos no CTN dar uma olhadinha. O que é que ele está falando lá? A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Galera linda, pretérito significa passado, vocês sabem, né? Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração de dispositivos interpretados. O que é uma lei, né, expressamente interpretativa? Vamos pensar nela aqui. O Estado cria a Lei A, tudo bem? A Lei A diz que vai se tributar o faturamento. Beleza? Está tributando o faturamento. Só que começam a ter divergências sobre qual é o conceito de faturamento. Começa a tributar faturamento, mas começam a tributar receitas de uma forma geral. A Lei B, ela vem de lá e diz, quando se falou faturamento na Lei A, quis dizer, e aí ela interpreta, ela dá as balizas, os limites do que é aquele significado, para evitar que eu tenha uma enxurrada de impugnações. Então, uma lei meramente interpretativa é uma lei que vem interpretar uma lei anterior. Ela não cria tributo novo. Ela não cria, exação nova, mas ela dá limites para que você acabe aquela confusão. Isso é uma lei meramente interpretativa. Essa lei retroage? Por óbvio, ela tem que retroagir. Se ela não retroagir, ela não tem serventia. Entenderam? Então, quando meramente interpretativa, não é para criar tributo novo, não é para criar situações novas, é para dar limites àquilo que já foi criado. É para dar limites àquilo que já foi criado. E aí, aqui embaixo ele ainda fala, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quer dizer, eu estou falando de atos dentro da administração, o julgamento aqui é pela própria administração, tratando de atos, aliás, pode ser julgamento judicial também, tratando-se de atos não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração. Gente, isso aqui não é direito tributário, não. Isso aqui é norma geral de direito. Isso aqui é o que vocês falam lá em direito penal o tempo inteiro.
se o cara está sendo processado por um crime e o crime deixa de existir, ele é beneficiado com isso. É a mesma coisa aqui. Se o cara está sofrendo, né, uma multa, foi autuado com uma multa, mas a conduta ilícita deixou de existir, não tem mais por que aplicar a multa nele. É igual, porra. Mas isso aqui não é direito tributário, isso aqui é norma geral, isso aqui é né, teoria geral do direito, IED. Então, se ele deixou, ainda não foi julgado. Se não foi julgado, a pena não foi aplicada, definitivamente julgado. Pô, deixou de definir como infração. Ah, você é obrigado, vou pegar aqui um exemplo, o importador, quando importa produto industrializado, ele é obrigado a colocar aquele selo do IPI, que a gente vê muito em tampa de uísque, né? Coloca aquele selo, tampa de uísque, bebidas importadas, né? Aquele selo do IPI. Vamos imaginar que você é empresário, importador, e não coloca o selo. Ó, vai receber uma multa. Você contesta, né? Impugna a multa. Nesse meio tempo, caiu a lei que obrigava a colocar a multa. Por que eu vou receber pena ainda por causa disso? Então ele retroage para beneficiar o infrator. A mesma coisa, ele é um pouco mais, né? Ele vai um pouco mais longe quando ele chega aqui e diz: quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Os dois são muito parecidos, eles só são, como é que eu posso falar aqui, um reflexo um pouco maior, né? Infração ou então, né, ação ou omissão, né? Ele deveria fazer ou deveria se abster. E, quando comine, penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Quer dizer, quando você praticou o ilícito, a pena era multa de 10%. Depois vem uma lei posterior, abaixa para 5%, você vai ser beneficiado com a lei, né, no caso, a mais benéfica. Vai lhe aplicar a multa mais benéfica. Galerinha, rapidamente, essa questão aí já caiu na prova também, certo? Olha para cá. Acho que eu passei aqui já. Exame. Primeiro exame 21. Vamos ver aqui. Exame 21. Questão 26. Questão 26. Pronto, a questão é essa aqui, galera. Determinado Estado da Federação publicou, em julho de 2015, a Lei 123 de 2015, que majorou o valor das multas e das alíquotas de ICMS. Em fevereiro de 2016, em procedimento de fiscalização, aquele Estado constatou que determinado contribuinte, em operação realizada em outubro de 2014, não recolheu o ICMS devido. Por conta disso, foi efetuado o lançamento tributário contra o contribuinte, exigindo-lhe o ICMS não pago e a multa decorrente do inadimplemento. Vamos só pegar uma coisa aqui, Vamos lá, linha da vida, importante para esse caso. O fato ocorreu, ele colocou aqui quando a operação foi realizada em outubro de 2014, tudo bem? Então, o fato ocorreu em outubro de 2014. Aí ele fala o seguinte, que em julho de 2015 aumentou, julho de 2015 aumentou a alíquota e aumentou a multa.
O fato ocorreu em outubro de 2014. O fato foi descoberto em fevereiro de 2016. Vamos pensar aqui o seguinte, olha lá. Fevereiro de 2016. Aí a pergunta, qual é a alíquota que eu aplico e qual é a multa que eu aplico, né? Pessoal, seguinte, se o fato ocorreu em outubro de 2014, primeira coisa, relacionado ao tributo, eu aplico a alíquota vigente à época, tempo régio ato. Eu vou aplicar a alíquota vigente à época. Por exemplo, só para dar um exemplo a vocês, o cara morreu em 1978. 1978. A lei falava do ITCMD de 1978, mas foi modificada recentemente. Se o inventário dele abrir agora, eu aplico a lei da época da morte dele, que foi o momento da transferência. Claro, a avaliação do bem é a avaliação de hoje. Mas a alíquota é da época da morte dele. É sempre da época do ato, a alíquota. E veja, e a multa? A multa, eu vou aplicar a mais benéfica. Aí agora que eu tenho que ter. Ora, se em outubro ela era mais baixa, eu aplico a de outubro e não a de julho de 2015. Agora, se ele me falasse na questão que ele abaixou a multa em julho de 2015, eu aplicava de julho de 2015. Retroagia, mas não foi o caso. Eu vou aplicar tanto a alíquota quanto a multa de outubro de 2014. Beleza? Olha para cá então, volta na questão. O lançamento em questão, lançamento é o ato que constitui o crédito tributário. Né? O ato não, o procedimento. O lançamento em questão só estará correto se... Ó, gente, vou falar uma coisa para vocês. Tem questões que você tem que desenhar mesmo. Essa é uma questão que você vai ter que desenhar. E desenhar não é feio, não. Feio é errar. Beleza? Desenhar não é feio, não. É organizar ideias, porque o texto ficou chatinho. Então, vamos lá. O lançamento em questão só estará correto se a multa e a alíquota forem as previstas na Lei 123 de 2015. Falso. Não é nem multa, nem alíquota da 123 de 2015. É a de outubro de 2014, quando aconteceu o ato. Né? As alíquotas forem as previstas na 123 de 2015 e as multas, aquela prevista na lei vigente ao tempo do fato gerador. Falso também, porque tempo rege o ato. Só para vocês terem uma ideia, ó para cá o que a gente está falando, a gente vai falar ainda essa semana, mas artigo 144. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador, da obrigação, e rege-se pela lei, então, vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então vai ser sempre o lançamento, que é a alíquota, a lei da época do fato. Tudo bem? Volta para cá. C. As multas e as alíquotas forem as previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador. É a correta. As multas forem as previstas na lei 123 de 2015 e as alíquotas forem as previstas na lei vigente à época do fato gerador. Essa aqui é o absurdo. Fácil a questão? Muito fácil? Muito tranquilo? Essa não foi fácil não, pai. Essa não foi fácil não. Diga, meu rei. O fato. Sim, sim. 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 Vamos pensar aqui, vamos pensar em outro caso. Só a multa que pode modificar, a alíquota não. Vamos pensar um caso seguinte. Ó, o fato ocorreu em 2015. Em 2015, a alíquota era de, vamos colocar aqui, 10. E a multa
era de... a multa era de 25, ok? Em 2016, a alíquota caiu para 5 e a multa caiu para 15. Em 2017, ele descobre o fato de 2015 e vai aplicar. Qual é a alíquota que eu aplico? O fato aconteceu em 2015, a alíquota que eu aplico é a 10%. Tempo rege o ato. E qual é a multa que eu aplico? A mais benéfica, que é 2016. Galerinha, se alguém aqui for seguir para a área tributária, né, quiser amanhã, claro que o curso aqui não fala nada sobre isso, mas multa e tributo têm regramentos diferentes. São enxergados de forma diferente. Vem tudo no mesmo papel, mas são coisas com tratamento diferente. Por exemplo, multa não passa da pessoa que cometeu ilícito. Isso é interessante. Isso é uma tese interessante para a gente. É uma tese que outro dia o cara estava devendo 55 mil e eu consegui tirar, né, 22 mil de multa dele. Porque não foi ele que cometeu ilícito, foi o empregador dele, certo? E ele foi cobrado lá no IR. Tudo bem, o IR está tranquilo. Mas a multa não é minha, porque quem deveria ter pago era o empregador, que não fez. A gente conseguiu tirar a multa. Ah, Ricardo, não conseguiu tirar tudo. Negão, salvamos a casa, pai. Né? Uma coisa é dever 50, outra coisa é dever metade, 25. Entenderam? Então, multa tem um regramento diferente. Sempre é bom pensar na multa sob esse aspecto. Beleza? Tranquilo? Diga, doutora. Sempre será da época do fato. Sempre será da época do fato. Mais benéfica. Mas, você quer ver uma coisa? Importação. A alíquota da época do fato, né? Você vai ter que... O lançamento se reporta à época do fato. Importação. Eu importei mercadoria em, vamos dizer aqui, 2015. O fato gerador da importação acontece na data da entrada da mercadoria no território brasileiro. Entre aspas, é a data que o cara declara. O cara importou, naquele dia ele importou uma mercadoria que vale 100 mil dólares. E o dólar no dia da importação era R$4. Beleza? Descobriram hoje, e o dólar hoje está, vamos botar R$3. Eu volto para a data da entrada da mercadoria e aplico o câmbio do dia da importação. Ah, Ricardo, mas aí eu me lenhei. Você pode se lenhar, mas você pode se dar bem também. Você está entendendo? Pode ser que hoje o dólar seja R$4 e no dia que eu importei o dólar era R$1,50, como chegou outro dia. Pô, meu irmão, eu posso me dar bem como posso me dar mal. Entendam? Não é a regra, não é para se dar bem ou se dar mal. A regra é para ser justa. É o câmbio do dia da importação. Você entendeu? Então, é o quê? É o tributo do dia que aconteceu o fato. Por quê? Porque senão eu estou retroagindo. E a gente acabou de ver o quê? Que ele não retroage. Beleza? Para fixar, bacana aqui também, no exame 14,